boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos comemorar o Dia da Consciência Negra. Os nossos convidados são Yamara Viana, que é historiadora, e ela vem nos falar sobre escravidão e sobre o líder negro Zumbi dos Palmares, cheio de curiosidades, Yamara, cheio de perguntas. Prazer em tê-la aqui. Prazer é todo meu. Estamos com Renê Silva, que é comunicador comunitário. Ele é fundador do jornal Voz das Comunidades. Você tinha quantos anos? Uns 15, né? Quando eu comecei, tinha 11. 11, olha só. Ele até recentemente ele ganhou aquele prêmio internacional, os negros com menos de 40, não, com menos de 30. Menos de 40. Com menos de 40 anos, mais influentes do mundo. Prazer em tê-la aqui, Renê. Obrigado. Estamos com a nossa estilista, Lígia, e ela vai nos falar sobre o coletivo de moda Afrocriadores e da sua grife especificamente, que é a Devassas.com. Beleza. Tudo no colonialismo, né? Estamos com o Vidal Assis, que é nosso velho, conhecido velho amigo, que é cantor, compositor, violonista, ator, e vai nos mostrar um pouquinho do seu trabalho. Ele trouxe o seu último CD, vai nos falar do que ele vai estar preparando aí para daqui para frente. Prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu. E estamos com o Bruno Barros, Então, encantador com sua camisa florida. Olha aí, boa tarde aos nossos convidados, uma boa tarde especial para você que está em casa. Ô Vera, hoje o programa é diferente, como é gravado, você não vai poder participar ao vivo, mas eu tive uma ideia, eu fui aqui na TV Brasil, nos bastidores da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, e eu peguei algumas perguntas de funcionários da TV, nossos colaboradores que são negros e ficaram curiosos para perguntar aos nossos convidados. Boa ideia. E eles fizeram as perguntas, eu vou fazer ao longo do programa. Infelizmente você não vai poder participar, mas vai poder assistir, que o programa vai ser muito bom. O papo aqui já começou e tá bem bom. Muito bom, gostei da sua ideia, Bruno. Vai ficar muito legal. E aí, Vidal, você vai começar cantando o quê? Cantando uma música do Candeia, que se chama Dia de Graça. Que é uma Vidal, você música é tão que fala... jovem e você só gosta dos velhos. Aprendo com eles. E principalmente com aqueles que são parecidos comigo, né? Tiveram uma história de vida e de arte parecida com a minha. O Candeia é um caso. É um caso? Sim. Maravilha. Você pode mostrar? Vamos lá. Com certeza. E como é o nome? Dia de Graça. Beleza. Depois a gente fala um pouquinho do CD também. Ele tá no CD, essa? Não, essa não. A Essa última não. está. Tá legal. Hoje é manhã de carnaval, ao esplendor as escolas vão desfilar garbosamente. Aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela, salve a Portela. Vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o ano e damos o nosso coração com alegria e amor a todos sem distinção de cor. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão. Negro, acorda, é hora de acordar. Não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade, e verá que seu filho será príncipe de verdade. E aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. E aí,
música é de quando, você sabe? Essa música foi Que o Can- gravada pelo Candeia na década de 70. Ele sempre teve muita noção política, não teve, o Candeia? Uma Sim. pessoa que é muito bem formada desse ponto de vista. Sim. Essa sua doce voz lírica, ela se presta muito bem para esse tipo de samba que você escolhe. Quais são os seus compositores? Porque você é compositor, Vidal. Uhum. Quais são os compositores que você se reconhece? Eu diria assim, Paulinho da Viola, mas tudo bem. Também, claro. Me reconheço dos compositores que eu diria assim, que vieram de uma linhagem do Cartola, né? Que são Paulinho, Elton, né? Que está no disco também. Isso. O próprio Cartola, Carlos Cachaça, né? Os compositores da Portela, né? Manasseia, Monarco, Casquinha, né? E outros compositores que foram um pouco invisibilizados, né, pela indústria fonográfica, como o Valzinho, por exemplo, que também era um compositor assim, de sambas canções, assim, muito importante. Como é que você conhece esse pessoal todo? Está ligado à tua vida, gente que você ouve em casa, como é que é? Sim, ouvi um pouco em casa, mas principalmente assim, eu tive contato com muitos deles a partir do Hermínio, que é meu parceiro, né, meu parceiro no disco, inclusive em todas as faixas. E o Hermínio me apresentou muita coisa, né? E outras coisas eu fui buscando também. Você conheceu o Hermínio muito garoto, não foi? Tem mais ou menos 11, 12 anos. E vocês se deram muito bem, né? Sim, sim. Mas você tem uma tendência a se dar bem com as pessoas, Vidal. Você é uma pessoa muito quieta, Que bom. né? Nem parece. Mesmo não falando, eu costumo perceber de maneira relativamente clara, na minha visão, alguns processos que estão por trás, inclusive, dos meus mestres. Né? É até um tema pertinente aqui, que foi até o processo de desafricanização do samba. Né? O samba ele veio dos terreiros, ele veio da batucada, né? Ele está ligado às religiões africanas, né? E na medida em que ele foi sendo abarcado pela indústria fonográfica, ele foi perdendo um pouco esse lado. É a apropriação famosa, né? Exatamente. Então, essa desafricanização do samba, ele é um tema, esse tema, ele é muito claro para mim e ele é muito presente no que eu ouço, né? Eu ouço sabendo que isso acontece. Inclusive, aqueles compositores que mais se aproximaram de uma estética eurocentrada, né, ligado a uma poesia mais lírica, né, de origem europeia, eles foram os mais legitimados pelo sistema fonográfico. Você está falando de quem? Cartola, por exemplo, que é um grande mestre para mim. É essa linha. É um samba, mas é um samba já que não Candeia, se ouve. O Candeia jamais seria um príncipe. Ele jamais seria um príncipe do samba. Por isso eu escolhi uma música dele hoje. Não, escolheu muito bem e a música é muito bonita. Fiquei muito impressionada com a letra, eu não conhecia. E no dia de hoje essa letra ela é muito clara, e por isso que eu te perguntei de quando era, porque de 70 a gente tem 40 anos, né? Eu estudo isso também na universidade. Por conta disso, o fato de eu cante um samba na universidade e verá que seu filho será príncipe de verdade, isso é muito forte na minha própria trajetória. A minha trajetória se unindo à trajetória do próprio samba, né? É muito bom isso, é muito bom. Vamos conversar um pouquinho com a Yamara sobre isso, porque eu queria que a gente falasse um pouquinho do Zumbi. Sim. Porque, na verdade, hoje é dia do Zumbi, as pessoas sabem muito pouco sobre o Zumbi e eu queria saber realmente que herói é esse, porque eu fiquei encantada quando eu estava lendo sobre o Quilombo, com o tamanho do Quilombo, Yamara. Eu não imaginava. É fantástico pensar, eu acho que a gente pode pensar por diferentes formas, né, diferentes maneiras, e por que sabemos tão pouco sobre Zumbi, e sobre Palmares, né? Se nós pegarmos a maioria dos livros didáticos, né, o que existe sobre Palmares, o que existe sobre resistência, o que existe sobre as questões que foram cantadas agora muito bem, né, com a letra do Candeia. O que nós temos, de fato, que possa possibilitar a sociedade brasileira, de uma forma geral, conhecer o que foi realmente Palmares, né? Se a gente pensa, né, a extensão, nós temos um Palmares que fica entre Alagoas e Pernambuco, né? E o primeiro registro que nós temos é do final do século XVI, 1597, registro histórico, uma fonte histórica, né, que a gente possa utilizar como
como fonte para a história, mas ele existe muito antes, né? Então, pensar que as comunidades, né, de fugitivos, de escravizados fugitivos, elas sempre existiram, né? Mas que Palmares, eu acho que foi a maior comunidade, acho, não tenho certeza, foi a maior comunidade de fugitivos das Américas. E por isso, né, ela acabou sendo ressignificada e ainda pensada hoje, né, nesse imaginário social, de uma forma gigantesca, né? Quem foi Zumbi? Por que Zumbi se transforma nesse herói, né, dentro da sociedade brasileira? Quanto tempo dura Nossa, Palmares? mais de 100 anos, né? Dura Porque mais de 100 Zumbi, anos. ele acaba morrendo, né, numa intervenção, né, militarizada, por isso que o próprio Quilombo ele se traduz de forma, ele teve que ter uma organização voltada para a própria subsistência, para o comércio que eles realizavam com os diferentes lavradores, pequenos comerciantes da área, mas também militarizada por conta eles viviam numa guerra constante, né? São fugitivos. Então é uma questão interessante para pensar, mas ele resiste ao longo de muitos séculos, mais de um século. E, por exemplo, ele, segundo as autoridades da época, do século XVI, XVII, né, ele acaba com a morte de Zumbi, que é 20 de novembro de 1695. Isso. Então, aí é algo, as datas às vezes, né, é muita data para o historiador, né, mas é interessante pensar como ele vai sendo ressignificado. Por exemplo, se nós pegarmos, né, o samba desse ano da Tuiuti, né, pensar o quilombo, a favela como quilombo, né, nós podemos pensar essa ressignificação que o quilombo tem ainda hoje. Porque, na verdade, quando se pensa em resistência, né, dos escravizados, né, dos nossos antepassados, se pensava muito, ainda em muitos livros didáticos temos, embora tenhamos tido alguma melhora a partir da Lei 10.639, né, que foi promulgada em 2003, então agora a gente tem 15 anos de Lei 10.639 esse ano, né, efetivamente, mas nós não tivemos grandes mudanças no sentido de ampliarmos uma cultura negra dentro dos livros didáticos e de pensarmos o negro ou escravizado como protagonista da sua própria história. Exatamente. Então, pensar Zumbi dentro, né, dessa perspectiva, ele acaba sendo ressignificado de diferentes formas justamente pela maneira que ele pode parecer e ele pode ser visto pela população negra ainda hoje no Brasil. Foi bom você ter falado isso, porque como eu estou querendo dar uma passadinha em todo mundo antes da gente ir para o primeiro bloco, queria ir para o Renê, porque eu estava lendo um acontecimento da sua vida, que você estava no metrô, um acontecimento de racismo, dessas coisas, né? Que você estava no metrô, aí tinha um homem com 2 filhos adolescentes. E pro Maracanã. Aquele negócio, tipo assim... Acreditável. Aí você segurou na barra, né? Uhum. E eles saíram temerosos. Foi. Só que eu adoro a história porque ele estava escrito com uma camiseta desse tamanho, escrito "Sou da favela". Exatamente. Eu adoro essa história. Exatamente. E aí... eu relatei depois isso na internet, né? As pessoas puderam acompanhar, mas foi um caso, assim, um dos milhares de casos que a gente passa no nosso dia a dia. Cotidianamente. Né? No cotidiano. Se a gente... Né? Eu acho isso muito curioso, porque muita gente fala assim, mimimi pra lá, mimimi pra cá. Cara, se a gente fosse contar todos os dias, todas as histórias que acontecem, aí as pessoas teriam razão de falar, nossa, mimimi. Porque são muitas histórias, são muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, ao acordar até ir dormir, né? Indo olhar pegar... a frase. Exatamente, tudo, né? Em todos os momentos. Então, acho que a gente passa, né, por vários desses momentos, né? Seja no transporte público. Recentemente aconteceu comigo dentro do avião também. Né? Eu estava indo fazer uma palestra em Belo Horizonte. E aí, aqui no aeroporto Santos Dumont, entrei no avião. E quando eu estava passando pelo corredor, assim, aí uma do senhora... avião já? Do avião já, dentro do avião. Aí uma senhora falou assim, antigamente aqui era pra gente mais chique, porque agora entra qualquer tipo de gente. Mas essas coisas vão mudar, vão melhorar daqui a pouco. Tá difícil. Exatamente. Você não desistiu de ser jornalista, né, Renê? Não desisti. Não desisti. Você é bastante resiliente, então, né? Porque se você começou com 11 anos... Sim. Comecei com 11 anos. Eu comecei, na verdade, fazendo um projeto na escola, né? Então era uma coisa assim, muito brincadeira ainda, né? Eu fazia ali um jornal dentro da escola, com a ajuda dos professores, das professoras, da diretora. E o jornal foi crescendo, só que ele foi tomando uma proporção que eu não imaginava que ele fosse tomar. Né? Até então era só para ajudar a comunidade, mas de repente começou a ter uma visibilidade muito grande
e muitos dos problemas sociais começaram a ser resolvidos muito rápidos. E aí o jornal foi crescendo cada vez mais, eu fui crescendo, aí ganhei bolsa de estudos. Isso é bom. Deixa eu falar com a Liz um pouquinho. Bom, não vou perguntar se você faz sucesso nos ônibus e nos aviões. As pessoas olham mais, assim... Não olham mais, não, né, Liz? Agora já gostam, né? Agora... Mas quando você era menina, que devia ser muito pesado? Era essa a ideia? Quando eu assumi, eu tinha um cabelo, né, de relaxamento, como todas as mulheres, né? Todas as mulheres negras sempre tiveram cabelo da raiz relaxada, naquela coisa de domar. E aí, dia a hora do dia na chapinha. Pois é, ainda mais que meu cabelo tinha uns cachos, né? E aí, não, a gente nem perguntava... Ali, já passei a minha adolescência alisando o cabelo. Não, e o pior de tudo, que a gente não perguntavam o que a gente queria, né? Você chegava no cabeleireiro e ele te dava o diagnóstico. Falava assim, não, vamos dar uma relaxada nessa raiz, né? O cabelo sempre relaxado, sempre zen. E aí eu tive um problema, claro, com muitos anos de química, e meu cabelo caiu. Você imagina só, eu quase careca, cabelinho ali. E aí eu cortei, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu cortei o cabelo, né? E deixei ele crescer natural. E as pessoas começaram a questionar, as pessoas questionavam por que eu tava com o cabelo natural. E eu falava, não, gente, porque é meu cabelo. Quando eu vi a textura do meu cabelo, eu falei, gente, é meu cabelo, que maravilha, ele é lindo. Nessa época você tinha alguma referência, assim, com o cabelo black, com volume? Então, eu tinha referência, eu até já tinha minha marca, né? Que minha marca era uma mascote que ela tem um Black Power. E eu tinha das mulheres dos anos 70, Angela Davis. Gente, Angela Davis é 1970. Isso, maravilhosa. E assim, eu não acreditava que eu tinha esse cabelo, eu não sabia. Então, assim, a minha marca tem a mascote que já tinha isso em 2004 e eu não sabia que eu tinha. E meu sonho era ter esse cabelo e eu não sabia. E, enfim, aí eu consegui deixar o cabelo, fiquei muito feliz porque eu me encontrei. Mas sempre foi uma questão, assim, na rua. Hoje melhorou um pouco, graças a Deus a gente conseguiu fazer referência natural para as pessoas, para as mulheres que hoje estão deixando essas químicas. Mas jogavam pedra na rua, gritavam. Tipo assim, eu queria fazer uma época um documentário de colocar uma câmera micro, assim, dentro do meu cabelo para ver a reação das pessoas de como elas são ridículas, assim. Ridículas e pesadas, né? Eram pessoas sozinhas no ônibus, no carro, né, dirigindo, e gritavam assim, era tipo pai de família, qualquer tipo de gente. Hoje as coisas estão melhores, mas ainda tem essa questão de animalizar, né? Esse cabelo, as pessoas colocam logo... Está engateando, né, no processo. Colocam logo a mão na cabeça. É porque vai devagar, né, gente? Está indo devagar. Agora, cá entre nós, você já pode tirar os óculos? Sim, claro. Já tirar eu aqui mesmo assim. Vamos no intervalo. A gente faz o intervalo. Ela vai voltar já sem óculos. Estamos de volta. Bruno Barros. Olha aí, Vera. Vamos aos nossos colaboradores. Isso. Tem pergunta da Rafaela Silva, ela é recepcionista aqui da TV Brasil. E a pergunta dela é para o Renê. Ela quer saber o que você percebeu de mudanças nas comunidades nos tempos de UPP para agora. Se melhorou, se piorou, como é que você vê isso? Então, acho que esse processo de pacificação, né, no Complexo do Alemão, nas outras favelas em geral aqui no Rio de Janeiro, eu acho que até durou um tempo muito longo, né? O Complexo do Alemão, durante um período grande, a gente ficou sem ouvir tiros, né? Podendo chegar tarde em casa, tendo um pouco mais de tranquilidade. Mas depois, né, o processo foi se desgastando todo, né? A polícia sucateada, com toda a situação que a gente vê no estado do Rio de Janeiro, a gente pôde perceber que, de fato, era um projeto muito legal, mas que na prática já não estava mais funcionando como deveria, como tinha no papel lá no Beltrame, nos planos iniciais. Então, acho que a UPP, no seu processo, né, falando especificamente do Complexo do Alemão, acho que teve um processo, um início muito bom, né? O Complexo do Alemão tem umas vantagens muito grandes, porque com teleférico, novela, né? A TV Globo botou novela, Salve Jorge lá, falando do Complexo do Alemão. Você tinha séries, teve filme, documentário, teve muita exposição, né, do Complexo do Alemão.
muitas histórias de pessoas contadas ali dentro. Então, criou-se uma expectativa muito grande, né? Principalmente das pessoas que moram ali. Tinha uma expectativa muito grande. E aí você vê, semana passada, semana retrasada, casos de violência, de tiroteio, de mortes, ainda voltando a acontecer agora em 2018. A gente vê que a UPP, de fato, ela, assim, hoje em dia... não faz mais sentido o que ela está fazendo hoje na comunidade, porque a troca de tiro é intensa. O projeto é de pacificação, né? De fazer com que os tiroteios acabassem, que as pessoas pudessem ir tranquilamente para o trabalho, as crianças pudessem ir para as escolas, mas coisa que não está acontecendo no Alemão, na Maré, na Penha, Cidade de Deus. Mas elas já foram desativadas, as UPPs, não tem mais nenhuma... Não, Quer dizer, ainda elas tem. Ainda existem, Sim, ainda teoricamente existe. funcionando, mas não tem mais um projeto social por trás dela, não tem mais. Não, exatamente. Por exemplo, na Cidade de Deus já não tem nem mesmo as bases da UPP. Isso. Né? Eles retiraram algumas favelas. Depois, com a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, eles retiraram algumas bases. E o Complexo do Alemão ainda tem, no Complexo da Penha ainda tem, mas a estrutura que eles têm é muito pequena, né, comparado à inicial. Os projetos, as iniciativas, exatamente. O apoio que se tinha, em geral, era muito maior no início, né, do processo. E hoje a gente vê essa decadência aí do processo. Tem uma pergunta geral da Débora Bittencourt, ela é Relações Públicas aqui na TV Brasil. Ela pergunta o que tem sido feito para dar voz às mulheres negras nas comunidades. Embora nós vivamos ainda numa sociedade, né, em que a mulher não tem tanta voz quanto deveria ter, hoje nós temos alguns projetos, alguns coletivos dentro das universidades, né, que a mulher tem ganhado voz, né, mas eu acho que ainda falta muita coisa para nós alcançarmos o que poderíamos de fato ter, né, no que tange a questão da mulher, né? E se nós falarmos da questão da mulher negra, nós temos uma quantidade muito menor de mulheres que conseguem. É claro que dentro das comunidades, dentro das favelas, elas têm voz, né? A mulher hoje no Brasil, ela tem um papel significativo no que tange a questão, né, de serem geralmente chefes, né, das suas famílias, né, de trabalharem dentro dos diferentes ofícios. Mas eu acho que uma questão séria para nós pensarmos é quais são os lugares que essa mulher ocupa hoje na sociedade brasileira e, principalmente, quais os lugares que a mulher negra ocupa na sociedade brasileira. Por exemplo, no meu caso, professora universitária. Quantas nós somos? Se nós pensarmos, eu não tenho o número de mulheres professoras negras universitárias, mas professores universitários negros, nós somos menos de 1%. Se nós levarmos isso, né, para o âmbito da mulher, então aí essa questão da voz dentro de um determinado espaço, que é o espaço acadêmico, nós temos pouca representatividade. Querendo ou não, quando converso com alguns alunos, né, com alguns amigos, para os alunos é fundamental no sentido da representatividade. Então, você se espelhar em alguém. Exatamente. Isso é fundamental para os nossos alunos, né? Principalmente alunos que vêm, que são bolsistas, que são cotistas, alunos que moram em comunidades, que moram em favelas. Então, se sentir representado hoje é fundamental. Então, existem espaços que nós ocupamos, sim, fundamental, mas eu acho que existem outros que ainda não. E nós precisamos aí ocuparmos esses espaços, principalmente para essa garotada. Eu ouvindo o Renê falar da questão da escola e eu trabalhei muitos anos com a escola, né, do nível básico, trabalho com formação de professores de história hoje na PUC. Então eu vejo quão necessário né, uma modificação dentro desse espaço escolar. Que a educação é a base transformadora da sociedade e nós precisamos de professores que acreditem nisso. E se tivermos mais professores negros que representem a população como um todo, né, nós aí teremos, né, o que a música nos diz. Eu estava pensando, né? aqui no Vidal. Vidal, com a tua experiência, você acha que já mudou alguma coisa em termos de protagonismo da mulher? Olha, há vários meios em que a gente pode falar, fazer uma análise, né? Em relação à música, ao samba especificamente, sim. Inclusive no que diz respeito ao samba no Rio de Janeiro, que ganhou as ruas. Então a gente tem diversos locais do Rio de Janeiro em que ocorrem rodas de sambas mensais, semanais, e que rodas significativas e muito populares aqui são integralmente formadas por mulheres. Tipo assim, o homem não entra? Não. É o samba que elas querem, lembra que samba que elas querem, vieram. Moça Prosa, são Tem sambas formados também, integralmente por mulheres. É preta, formados integralmente por mulheres. E lotados com uma empatia da população que frequenta
essas rodas, né? Uma empatia enorme, né? Com um sucesso absurdo, né? Preta foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira. Ou seja, são pontos que podem ser exemplos de sucesso, né? E de protagonismo negro, né? Da mulher negra, da mulher negra especificamente, e que tem dado um orgulho muito grande para todos os negros, homens e mulheres. Falar dos afrocriadores um pouquinho. Então, o Afrocriadores vai fazer um ano. É um coletivo de designers negros, de criadores negros. Nós nos encontramos A gente fez um workshop empreendedor, né? Que era o nome do projeto era do Sebrae Moda Afro. E era uma capacitação empreendedora, né? E a gente meio que se comunicava, tal, e reuniões aqui e acolá, e a gente descobriu que a gente tinha os mesmos problemas e a gente queria chegar nos mesmos lugares. E lá é bacana que é heterogêneo. Tem marcas que são muito jovens, tem, por exemplo, a minha que tem 15 anos. Então, assim, a gente resolveu se juntar para fortalecer no geral. E ainda mais dentro dessas pautas hoje, né, que até de apropriação cultural, que grandes marcas usam a questão que eu chamo de africanismo como tendência, e não coloca os criadores negros como, né, como alto do totem, né? A moda vende, mas o criador negro não. E o criador negro nunca está em voga, né? E aí a gente se denominou por um afrocriadores, não só criador de moda, mas criador de empreendedorismo, né? De criador de possibilidades de venda. Então, assim, a gente começou há quase um ano atrás numa intervenção na Central do Brasil. A gente fez, né, a gente parou a Central do Brasil sem área VIP, sem nenhum influenciador. E a gente quis dizer que ali é a grande passarela, né? Que é a grande artéria, né, do Rio de Janeiro de transporte, e que é ali que passa, ali é que feito a moda, e a moda é para todas, é uma questão democrática. A gente tem um evento que é uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, que é o Chegaí, que é junto até com a Feira do Rio Antigo. Vai fazer 3 meses o nosso espaço, que é a nossa Pop-Afro, que a gente chama, que é um shopping de containers em Ipanema. Então, assim, a gente se cotizou e a gente consegue os canais de venda. Às vezes, a gente faz compras coletivas, a gente se ajuda em alguns processos criativos, em algumas collabs. Enfim, a gente... Então, mostra um pouco dessa sua moda sóbria. A minha... É bem Começa sóbrio. pela sacola, né? Essa sacola nem é da minha marca. Aliás, não é da tua marca, não? Não, essa daqui é da Andréia Brasil. É do Afrocriadores. A gente se veste de Afrocriadores o tempo todo. Então, assim... Ela é linda, essa Ela é maravilhosa. É da Andréia Brasil, que ela trabalha com upcycling. Então, isso é feito de resíduo. Isso é caríssimo? Não é caríssimo, não. Muito mais barato do que grandes magazines que exploram a ela é muito bonita e ela é muito grande. Tem que aparecer. Aí vai tirando o que tem. É enorme, dá pra você carregar tudo. Eu, na verdade, acho que vou viajar até com ela agora, sabe? Não preciso de mala nunca mais na minha vida. Mostra aí. Então, a minha marca, ela trabalha com na verdade, devassas para devassar todo tipo de padrão que você tem, todo tipo de preconceito. Uma coisa meio militante. Né? Isso, sempre foi. Muito a ver comigo também, daquela questão da moda, de como eu trabalho com moda desde 17 anos de idade, sempre era a única negra, enfim. Enfim, aí a história é normatizar esses processos. Que lindo. Essa daqui é a Super Oiá, né? Que ela é Yansan, né? E aí eu coloquei como se fosse uma Mulher Maravilha. Né? A moda afro no Brasil. Que é o padrão, o tecido. Os tecidos, que são lindos, maravilhosos. Lindos e maravilhosos. Mas, assim, eles limitam, de uma certa forma, a questão da criação negra. Então, claro, quando você coloca... fica um pouco fantasia. Isso, Então, assim, você coloca como se fossem estereótipos. Então, assim, já está saindo... Quando a gente quer virar criador, a gente quer sair desse estereótipo. Então, a bata é aquela comprida, uma comprida que tem decote junto? Não tem de tudo, assim. Você tem uma dela aí, não, justamente ele é contra, ele não gosta da bata capulana. Não, eu amo, eu até uso. Não, eu sei. Mas, assim, o que eu acho que, como criador, eu acho que tem um nicho para todos. Até o Afrocriadores, ele também... trabalha contra essa história do estereótipo. Então, assim, quando você fala de moda afro, as pessoas pensam que você estampa. Você vai pensar naquela estampa, vai ter aplicação de búzios, vai ter aplicação de palha.
Não, enfim, não é isso. Tem uma outra questão interessante também, que é pensarmos a questão da criação, que a gente está falando para brasileiros, Sim. né? Então, somos descendentes de africanos, mas nós temos uma cultura muito própria. Sim. Eu acho que, de repente, isso se encaixa bem no que você está falando, porque somos Sim, brasileiros, nós temos uma referência cópia africana. africana. Exato. E, na né? verdade, se Isso fosse é uma questão cópia, é uma interessante. coisa assim, é muito intuitiva. Não é. Mas Essa aí, porque daqui, eu gostei muito dessa estampa. essa daqui É linda. é uma... Vê se a vamos câmera colocar consegue. por costas. Ela é uma linda. Eva negra. É. Isso na Essa verdade... estampa Eu achei até que era Tem um igual detalhe essa que tem uma tua. a Eva. É, né? ela é uma Eva negra. Na verdade, essa daqui toda tem um Isso é o quê? Um significado paletó? político. Hã? É um blazer? Ela é como se fosse um casaquete. Um casaquinho. Então, assim, essa daqui eu fiz a ilustração pensando que, assim, na verdade, nós somos... A mulher negra, ela é o início da humanidade. Então, assim, até tem a citação da Angela Davis que fala que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura social. Então, assim, não existe, para mim, força maior do que de uma mulher negra. Então, para mim, ela é Eva, ela é o início dessa criação. Muito linda. Aí eu já tenho uma questão mais África diaspórica, né? Que eu já pego e já coloco uma coisa afrofuturista. Ai, é que linda essa essa, hein? daqui, eu chamo até, ela é uma pop afro, né? É linda ela. É um Andy É de uma pop art. Warhol. É, uma mistura, Não é? quando você pega esses elementos. Você gosta dos anos 70, né, Lígia? Amo Vai falar. 70s. É uma coisa Isso é coisa da sua mãe. Importância que os pais têm. Bom, enfim, isso aqui, Olha. até isso aqui é uma coisa que a favor tipo, do sincretismo religioso. São Cosme Damião dos Ereis, sabe os Ereis. E aí Tem até um doce. tem um aqui. É docinho. muito lindo. Eu até brinco, falo que é mulher doce. A gente seus peitinhos de moça e arranque suspiros. Muito lindo. E, pra finalizar, Essa aí eu tô sabendo que tem Eu gente já que aviso tá que é aqui que minha. quer comprar, Não, que tá já reservado. comprei. É minha. Mas preto, Yamara, você vai comprar preto? Mas eu a amo frase preto, é. mas a frase é Não, porque, fantástica. olha só, lacradora. a Yamara é toda no bege. Mas Ah, olha, é toda mas olha que linda. Ah, que lindo. é justamente... Eu aviso a todos que já era, essa é minha. Pois é, gente. Tá nesse momento de você... desses dedos em rixa apontando o que fazer. Não me julgue pelos seus padrões. Eu sou o que eu sou. O problema é seu se você não quer aceitar. ali, ó. Deixa aqui que eu libero pra você Já tá com a apresentar. etiqueta de Eu vendido. empresto, exato. Mas olha só, Renê, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é aquele negócio que a gente estava falando antes, da importância do mundo digital nessa nova comunicação. Eu acho até, inclusive, o Twitter hoje ainda mais libertador ainda do que o próprio Facebook, né? Nunca aprendi a O- mexer Mas no no Twitter. Brasil o Twitter funciona? Você acha que Funciona tem força muito. como nos Gente, Estados eu Unidos? nunca consegui mexer no Twitter. Ontem eu acabei de ver, né, o meu alcance durante o mês de outubro e de todos os meus tweets, eu fiz cerca de 2.000 tweets. De todos os meus tweets, teve um alcance de 6 milhões e meio de pessoas no Twitter. Eu tenho 150 mil seguidores. E eu pude ver que, assim, de fato, as pessoas estão muito no Twitter, assim, muito jovens. Mas tem um problema de muita gente. credibilidade. Explica para mim. Porque você é uma pessoa que detém credibilidade, né? Mas as redes não detêm essa credibilidade aí. Isso daí, na verdade, é o que você... É o fruto do seu trabalho. Desde os seus 11 anos, você anda batalhando. Sim, não, sem dúvidas. Mas eu acho que o Twitter é uma rede que, assim, que a gente pode se falar com o mundo, né? A gente não tem uma limitação assim. Tem gente com 0 seguidores, entra no Twitter, segue 50 pessoas e começa a discutir, começa a entrar em discussões pela hashtag, tá assistindo um programa na televisão e tá na hashtag, tá interagindo. E é isso, não precisa igual o Face ou o Instagram, que você precisa ter pessoas te seguindo ou seguir pessoas para Estar poder acompanhar. conectados, né, como Você não amigos. precisa, Você não precisa fazer um conectado. grupinho, né? Exatamente, você vai está ser. falando ali para o mundo, está falando, né, meus tweets, por exemplo, né, eu tenho 150 mil seguidores, mas tem tweets meus que passam de alcance de 1 milhão de pessoas. Então, assim, passa da minha rede, passa das minhas pessoas que estão me seguindo, que estão me Extrapola, acompanhando. né? Exatamente. Essas fronteiras, né? Exatamente. Então, acho que esse momento digital e o Voz da Comunidade foi muito interessante, porque o nosso momento, assim, entrando na internet, né,
não foi desde o começo. Comecei com jornal impresso, né? Aquela Isso. coisa dobrado, entregava de porta em porta, né? Que ainda existe hoje, ainda tem o jornal impresso, né? Até maior, a gente conseguiu expandir para outras O favelas Voz aqui da do Comunidade continua sendo impresso? Sim, sim. A gente continua com a versão impressa. Legal. A gente hoje conta com comerciantes locais, algumas grandes empresas também anunciam com a gente para manter o jornal funcionando mensal. Mas a gente usa hoje mais as redes sociais, né? O nosso impacto maior hoje é através das nossas redes sociais. O Twitter do Voz da Comunidade tem 400 mil seguidores, né? O Instagram a gente está crescendo bastante, no Face tem quase 200 mil pessoas. Então a gente vê que a gente está falando com as favelas, está falando com nossas pessoas e está falando com pessoas de fora também para entender. Isso é muito curioso, porque no Twitter, praticamente quase todo dia tem uma treta, tem alguma confusão, rola alguma coisa. Atenção, As né? pessoas querem atenção, né? Eu tenho percebido muito Renê, isso. Então, no jornal, qual que é a notícia que mais bomba, assim, que mais o público gosta? então, as Que notícias... tipo de notícia? Gente, né? eu posso pedir para ele responder depois do intervalo? Aquele tipo assim... Ah. Estão pedindo Pode para eu ser. fazer intervalo? Pode ser? Tá bom. Então tá, gente, vamos fazer intervalo rapidinho. A gente volta com o Renê Silva. Olá, Bruno Barros. Barroso, Rafaela Silva, ela pergunta para a Lígia quais que são as cores que valorizam a pele da mulher negra. Ai, gente, eu sou tão contra esse tipo de coisa. Cara, eu acho que a mulher negra ela é tão solar. Então, assim, eu acho que todas as cores, o amarelo, o vermelho, o cenoura, que agora tá super... Vai Eu ser achei que ela ia te perguntar qual é a cor que vai bombar nesse verão. Qual é a cor que vai bombar nesse cenoura. verão? Vai ser cenoura, amarelo, essas coisas mais... Terra. Não, mas Neon mais cítrico. também, né? Mas assim, aquela coisa Sol. mais solar. Eu acho que essa mulher negra também fica linda de nude. A mulher, tipo, o nude dela de verdade. O branco. Enfim, eu acho que a pele negra é tão O único linda. lugar, que... a única cor que não fica bem pra ninguém é o verde. Eu gosto. Ah, você gosta de tudo, bicho. Eu acho que verde bandeira fica tão lindo nas pessoas. Eu acho que verde acaba com todo mundo. Mas você acha o verde, mas assim, o bandeira... Acaba com qualquer um, ele acaba com... Eu não com- gosto de Poxa, verde Você também. abate. Gente, aquilo, eu vou mulher fazer um nenhuma. negócio, uma peça agora que eu vou colocar verde, vocês me deixam... Eu tô parecendo uma bananeira. Não, porque Quando era uma peça colocam minha. verde, eu É uma me peça sinto- minha que ela é, tipo, tem uma que é a peça que é antifascista. E aí ela tá grafite agora e eu ia comprar no Bandeira, mas de repente agora eu fiquei assim, né? Dá uma olhada com tomei calma no verde verde, atualmente. porque o verde é bonito Tô assim. comprando verde, é. O verde aqui é... Tô investindo no verde. Também Fala tá aí, investindo. Bruno, mais alguma? Senão a gente Agora passa pro Renê. a gente prometeu a resposta do Renê. Vamos lá, agora. Renê. A gente tá falando de conteúdo, não era isso? Bruno, quer Exatamente. refazer? Então, hoje a gente trabalha nas redes sociais, né? A gente trabalha no Voz das Comunidades com todas as editorias, né? A gente fala de cultura, de educação, de saúde, Moda, saneamento comportamento. básico, moda, comportamento, né? A gente tem colunas de opinião, né? A Gabi Santos é a nossa coordenadora de colunistas. A gente tem cerca de 20 colunistas que são jovens de várias favelas do Rio de Janeiro, que fazem colunas, que escrevem artigos de opinião, que, né, por exemplo, agora, no período das eleições, os assuntos que foram mais falados, os temas mais falados, foram artigos de opinião. Então a gente usa São jovens muito. da mesma faixa de idade que você? Sim, sim. São jovens, a galera da mesma faixa de idade que a minha, né? Tanto os voluntários, a galera de produção, todo mundo que envolve a Voz da Comunidade, a galera jovem. Isso é muito curioso, porque quando eu comecei com o jornal lá, com 11 anos de idade, quem se interessavam também eram outras crianças. Então tinha meu primo que tinha 12 anos, meu irmão que tinha 9 anos, a minha vizinha que tinha 13. Então assim, era só crianças ao meu redor ali naquele momento. E depois, conforme eu fui crescendo, outros adolescentes, jovens e hoje da minha faixa etária estão participando e contribuindo. E a nossa editoria, assim, no jornal impresso ou nas redes sociais, ela é muito ampla, né? A gente fala de tudo um pouco, né? A gente foca principalmente, que é o nosso objetivo, né? Que é dar voz à comunidade, ampliar a voz da comunidade, né? Fazer com que os moradores sejam escutados. Então, o morador das favelas são os nossos principais focos, né? Para as pessoas da cidade entenderem, conhecerem, saber o que está sendo clamado.
né? E muitas pessoas falam da questão da violência, né? Sempre dão mais ênfase para a violência. No Voz das Comunidades, a gente dá muito mais ênfase, inclusive, para outros tipos de problemas sociais, como o saneamento básico, a falta de água limpa, de acesso à água, né? Que a gente tem esse problema ainda hoje, em 2018, né? No Rio de Janeiro, aqui na capital, a gente tem muitas favelas com esses problemas de saneamento básico, né? Água não encanada. Então, a gente debate todos esses assuntos porque são de extrema importância, né? Fundamentais, né? Vamos lá falar um pouquinho do Zumbi de novo? Vamos. Porque, na verdade, a gente está falando de 100 anos do Quilombo e o Zumbi foi um pedaço disso, Sim. só que, na verdade, foi com ele que o Quilombo foi destruído. Você acha que é por isso? Porque tem a briga com Gangazumba, Sim. tem lá uma coisa. Eu acho que para nós entendermos essa grandiosidade, essa ressignificação do que foi Palmares, né, é entender essa dimensão, né, espacial do que São você quantos chama. habitantes? São... Nossa, alguns calculam 8, 9 mil, mas outros extrapolam, falam em 20, 30 mil. Enfim, E aí eu acho parece que tem essas choupanas, né, que são os Exatamente. mocambos, é São os isso? mocambos, são várias, né? Então, são distanciadas. como se fossem aldeias, Exatamente, né? Então, mas elas estão todas estão distantes, né? Espacialmente falando, mas elas têm uma interligação, uma comunicação. Primeiro porque eles têm ali uma economia, né, voltada subsistência e de subsistência troca, né? e também troca comercial. Então, assim, o que eles produzem ali a partir das palmeiras que faziam parte daquele cenário, daquele espaço territorial, eles acabam produzindo a partir do que eles têm. Então, eles transformam a natureza, né, que estava no seu redor como proteção natural, né, para os ataques que aconteciam, e mais do que isso, transformam também em sobrevivência, né, material, no sentido que eles produziam manteiga dessas palmeiras, produziam vinho, né, produziam farinha, enfim, faziam cordas. Então, é toda uma estrutura voltada para aquilo que a natureza, fauna e flora podiam fornecer. Então, eles conseguem se apropriar, dominar essa natureza, que muitos, né, dos colonizadores não conseguiam, e transformam isso positivamente para si. Então, todo esse espaço, né, quando se chega a Zumbi, é claro que é todo um percurso que vem antes dele, né, que foi essa estrutura de comunidade. Então, pensar, né, Quilombo é uma grande comunidade formada por esses mocambos, né? Então, vai se traduzindo ao longo do tempo e acaba sendo conhecido aqui no Brasil, né, de forma mais aberta, né? Que todos falam incrível, quilombos, são quilombos, né? Então, é uma comunidade gigantesca. Se ela vai ser grande. destruída em 1695, caso terá durado um ano, né, de 1500 no final do século XVI. Então, é um século inteiro de ocupação real, econômica, cultural. Porque eles faziam, Eles né, falavam que língua? Geralmente o banto, né, porque vem da região da África Central, né, a grande maioria dos negros que chegaram para essas regiões, né, mas isso vai se modificando ao longo do tempo, né, o contato com indígenas, o contato com os portugueses, né, é interessante pensar que esses, né, africanos e seus descendentes, eles vão dominar a língua do colonizador. Eles vão falar português e também. E aí eles vão, exatamente. E parece que o Zumbi, ele nasceu no Quilombo, não é isso? Sim. Ou seja, ele era um homem livre. Sim. Mas ele foi sequestrado por um padre. Exato, e vai ser educado, vai aprender a língua, vai aprender a forma como lidar nesse mundo do colonizador, né? Mas ele acaba voltando para o Quilombo, né? Esse retorno, é claro, ele é uma grande representatividade para os seus, né? E vai ser um grande guerreiro. Tudo isso é coisa fidedigna, é histórico, né? Sim, com base em fontes, né? Que fontes são essas? São fontes, geralmente, são cartas trocadas, né, entre as autoridades, né, locais e com o colonizador, a metrópole de Portugal, porque a gente está falando de um longo período, porque pensar, né, Quilombo do Palmares é pensar que vem do Brasil colônia e que vai perpassar colônia, império, e chega hoje. Por isso que eu citei, né, o Tuiuti com samba desse ano, que foi fantástico, né, e que foi super falado, não só no Brasil, mas fora do Brasil, pelos nossos colegas que estão estudando lá, como algo extremamente forte, né, como se pensa ainda, por exemplo, repensar, né, o Quilombo hoje, através das favelas, né, que é uma forma de resistência dentro do que a gente vê no Brasil hoje, para as populações negras, né, é algo fantástico. Então, a gente pode pensar que Palmares atravessa, ele, na verdade, ultrapassa a fronteira do tempo e do espaço, né, e chega até hoje, né? Então, é algo fantástico de se pensar. Então, a gente pode pensar nessa resistência, esse protagonismo, né, de Zumbi. Eu acho que isso é importante para nós falarmos, porque como nós vamos colocar isso para os nossos alunos, né? Porque isso tem todo
isso traduz um significado de quem foram esses escravizados. Não era somente... Tinha a questão da chibata? Sim. Né? Existiam os castigos que eram cruéis? Sim. Existiam os abortos como forma de resistência? Sim, porque as mães não queriam que seus filhos nascessem escravizados. Existiam suicídios? Sim. As fugas? Sim. Mas não é só isso. Né? A resistência chega por conta, né, de se pensar o corpo escravizado, né, o corpo negro, que deixa de ser escravizado e passa a ser liberto, né? Pensar esse corpo negro, né, como ele se representa, pensando aí a questão de como se vestir, de como se pentear, de como se maquiar, né? É pensar esse corpo negro hoje na sociedade brasileira que tenta se reconstruir, assim como os nossos antepassados, pegando Brasil Colônia, Brasil Império, vão ter que se reconstruir. Não, eles perdem a identidade, né? Eles perdem tudo que tinham. Eu adoro essa ideia de que Zumbi, ele é um homem livre dentro de um território ocupado, exatamente. E com milhões de homens livres, na verdade, porque durante 100 anos foi negociado, né, com as autoridades. Então, isso é interessante pensar, porque, na verdade, Zumbi vai ser algo que vai ser extremamente... Vai ser uma pessoa extremamente significativa para os seus. Exatamente. E não por acaso essa imagem, essa construção e reconstrução de quem é e de quem foi Zumbi tem uma grande importância, né? Tanto para os movimentos negros que surgem no século XX, que vão se ressignificar essa imagem, vão pensar, não, nós temos que pensar um dia da consciência negra. Isso é pensado na década de 70 pelo movimento negro. Então, aí, como isso vai ser... Não, vamos colocar no dia da morte de Zumbi. Isso é extremamente significativo. Então, eu acho que Zumbi, ele teve uma importância gigantesca no seu momento de vida e de morte, lá no século XVII, mas ele ultrapassa, né? Não por acaso, justamente por ele ser... uma pessoa extremamente significativa para os seus naquele momento. E ainda ele é protagonista, né? Ele não está só reagindo, ele está agindo. Né? Isso é extremamente significativo. Maravilha. Fidal, diz aí o título do seu CD que a gente pode ter acesso no YouTube e tudo. Álbum de Retratos. É um disco que eu fiz em parceria com o Hermínio Belo de Carvalho, que é meu parceiro em todas as faixas. E com a participação de Áurea Martins, Elton Medeiros, Zélia Duncan e do próprio Hermínio. Isso. E você vai para São Paulo quando? Nós vamos para São Paulo no dia 13 de dezembro, no Sesc Vila Mariana. Estaremos lá, eu, Hermínio, Belo de Carvalho e Áurea Martins. Beleza, maravilha. Vamos lá, o site da... Então, para seguir da Devassas, ou então do África... Afrocriadores, né? Tipo tudo, assim, a gente segue assim, a gente, @Afrocriadores, www.afrocriadores.com, @Devassas.com. Você acha todo mundo. Você achando Afrocriadores, acha Devassas e mais 17 marcas. Beleza. Renê, vozdacomunidade.com.br. Isso, vozdascomunidades.com.br. E as redes sociais também, Voz da Comunidade, você encontra todas. Maravilha. E a Mara? Só eu que não tenho rede social. Né? Só Facebook, né? Facebook, só isso. E tem pouco tempo também, né? Porque os meus alunos falam, mas como assim você não tem Facebook? Eu falei, gente, mas eu não tenho tempo, né, para poder... Mas aí descobri o Facebook, descobri o Instagram. Você vai ter que descobrir o Twitter, porque parece que o Não, negócio é pelo Renê. Depois que ele me disse, assim, eu me sentia até assim. Eu me sentia sozinha, porque eu colocava as coisas no Twitter. Hashtag partiu fazer Twitter. Bora nessa. Vamos terminar com música. Só queria falar só uma coisinha, Pode Vera. falar. O seguinte, além da atividade artística, eu sou professor do Colégio Pedro II. Ah, gente, que Isso massa. me dá Por que um você não grande falou orgulho. isso antes? Isso é me dá muito um grande legal. Tímida e orgulho. quieta. Ah, fantástico isso. Isso me dá um grande orgulho por ter um professor negro nessa instituição. Né? São poucos, não? Pouquíssimos. Mas eles existem e eles têm voz. Fantástico. E têm força. E o Pedro II, ele organiza uma vez por ano um evento chamado Kizomba, que trata, um evento enorme de africanidade, sobre africanidade, né? E que vai acontecer no dia 24, agora desse mês, né? No Campus Realengo. Então, é uma das atrações, inclusive, falando até de um dos temas que nós estamos falando aqui, que é a questão da mulher negra, né? Uma das atrações, né, desse evento é o grupo Moça Prosa. Que legal. Adoro Moça Prosa. Ele é aberto à comunidade. E eu, como professor do Pedro II, né, me sinto muito contente por estar falando isso aqui, primeiro por ser um educador, né? E principalmente por ser um educador negro. Por quê? Porque o sistema educacional, a meu ver, ele é muito responsável, né? Ele
tem que se tomar cada vez mais responsável, né, pelo processo de informação, de acesso, né, dos próprios estudantes, da comunidade escolar como um todo, pais, alunos, professores, diretores, etc., né, como notar o papel do negro, né, na história educacional do nosso país, né? Não estou falando da história educacional apenas lá nos livros de história, também mas do negro, exatamente, né? Na nossa posição, como a gente enxerga o negro na sociedade, isso é muito importante. Pensar, na verdade, a importância do negro e da África na constituição da sociedade brasileira. Isso. Exatamente. Né? Vamos lá cantar? Vamos lá. Vai ser o que agora? Ao Revés é um Ijexá que está presente no disco. Maravilha. Fala que é professor. Obrigada, Vidal. A gente pode terminar o programa ouvindo ele, mas aí a gente vai voltar amanhã, Bruno? Amanhã, quarta-feira, aqui. Beleza, até amanhã, 5h30. Agora, Vidal, assiste. Vamos lá, obrigada. Gente, eu quero falar mais. Silêncios, herança de outros tempos.